Todo mundo conhece aquela passagem de Eclesiastes que diz que há um tempo para cada coisa debaixo dos céus. A gente não entende muitas vezes isso, né? Até viver na nossa carne isso. E eu tenho vivido essa coisa de viver as demoras de Deus, esperar o tempo de Deus para cada coisa. E eu tenho vivido isso de uma forma muito concreta mesmo. Tanto que tem 4 patas e é um labrador grande chamado Hug. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, eu vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência, né, desde quando eu pensei em ter um cão-guia até os dias de hoje que nós estamos vivendo esse processo de adaptação. Então vamos lá. Bom, eu já tive várias opiniões sobre ter um cão-guia. Na verdade, eu sempre achei lindo demais, porque eu sempre gostei muito de cachorro e tal, mas não tinha a menor ideia de como funcionavam as dinâmicas e tal. Então eu já pensei, eu amava ir na Reatec, assim, torcendo para que tivesse alguém com cão-guia e principalmente que deixasse eu pôr a mão, né, porque não entendia muito por que não podia passar a mão e aquela plaquinha do estou trabalhando, não me atrapalhe. Eu tinha um pouco de dificuldade com isso. Vou dizer para vocês aqui que aqui a gente tem uma matilha já, né, são 3 pets e agora o Hug. À minha esquerda tem um poodle roendo aqui freneticamente um osso em formato de parafuso. Tem o Noah, que é o Spitz alemão, que daqui a pouco deve aparecer correndo por aqui. E a Nana, que é uma Shih Tzu, que deve estar por aí deitada, que acabou de comer, então ela tá tranquila. Então vamos lá. Em 2017 eu comecei a conviver com uma pessoa que tem cão-guia. Aí o Noah vai passar por aqui. E aí eu comecei a conviver um pouco mais e achar muito bonita a parceria deles, né? Tanto que quando a gente chegava, a gente fazia parte de uma comissão de acessibilidade, então tinha reunião a cada 2 meses. Quando a gente se encontrava, primeiro eu cumprimentava o cão-guia para depois falar com ela. Enfim, eu comecei a achar muito bonito isso e aí eu me inscrevi na primeira escola de treinamento de cães-guia. Eu me inscrevi ali mesmo em 2017 e no final de 2018 eu me inscrevi no Instituto Magnus, né? Mas quando eu me inscrevi, eu pensei assim, bom, deve ser algo que demora muito para acontecer, deve ser tipo adoção de criança, tem que ter o perfil, tem que ter, encaixar o perfil da criança, né, do cão-guia com o perfil do usuário do cão-guia, enfim. Falando nisso, o Hug ele tá deitado aqui, ele não vai aparecer no vídeo, mas ele tá deitado em cima do meu pé esquerdo, tá? Só para localizar vocês. E aí, eu me inscrevi no Instituto Magnus lá em 2018 e em 2020, em janeiro, eles vieram pela primeira vez aqui me conhecer a minha rotina e tudo mais. Foi muito engraçado porque nesse dia, embora eu tenha dito para eles, na época eu só tinha a Nana e o Mimo, que eu tinha 2 pets, que eu tinha uma filha, todo mundo tinha ido pra praia e eu não fui exatamente por conta da visita deles, então não tinha ninguém aqui, né? Enfim, eles vieram, conheceram a minha rotina que até então era muito agitada. Foi um pouquinho antes do início da pandemia, né? Então ainda tinha uma rotina bem externa. E aí eles vieram aqui em casa, conheceram, falaram sobre a minha velocidade. Por um bom tempo eu me culpei por conta disso, porque eu nunca fui uma pessoa de andar com bengala assim muito rápido, nunca fui de correr, né? E eu via que essa minha amiga, essa minha colega, ela sempre andou bem rápido com o cão-guia. E eu pensei, puxa, se o problema é velocidade, eu vou ganhar velocidade nesse trem, gente. Então eu fui, me matriculei numa academia, falei, vou dar um jeito nisso, né? Eu tinha esse desejo já dentro de mim de ter um cão-guia comigo, né? Embora não entendesse, não soubesse como que era a rotina, como que eram as dinâmicas, nada, não sabia de nada. Mas eu só tinha esse desejo dentro do meu coração. E aí eu me matriculei na academia, que era algo que até então era um paradigma para mim. Eu tinha dificuldade de imaginar que não ia conseguir frequentar a academia e tal. E foi maravilhoso. Eu frequentei durante 1 mês e aí veio a pandemia e a gente ficou em casa e, enfim. Aí eu parei a academia. Depois eu entendi que não era só a questão da velocidade. Teria que ter um cachorro compatível por conta da minha altura. Eu sou meio desprovida de altura, né, gente? Então teria que ter um cachorro compatível com isso, compatível com a minha rotina. Tinham outros fatores, né? Mas enfim, eu fiquei esses 2 anos quase, né, da pandemia basicamente em casa, então praticamente não saía. Quando saía muito de Uber, ou saía com alguém, ou ia de carona, ou enfim. Então, de orientação e mobilidade eu estava bem destreinada, né? Isso vocês vão entender por que eu tô contando. Aí, eu até então estava com a Nana e com o Mimo,
e falava para eles mesmo que depois eu não ia pegar mais pet, porque como eu tinha uma rotina muito externa, não dava para cuidar muito bem, enfim. Mas com a pandemia eu comecei a ficar muito em casa com eles, cuidar deles, gostar muito disso e falar, não, eu acho que eu vou pegar mais um pet. Vai demorar mesmo para sair meu cão-guia, então vamos lá. Aí em julho em julho de 2021, eu peguei o Noah, o Spitz alemão. Da pá virada, mudou a minha rotina e eu acredito que já tenha sido assim uma preparação de Deus também, né, para mim. Porque, bom, o Mimo ele já estava com quase 7 anos quando o Noah chegou. Então, há quase 7 anos eu não sabia o que era ter um filhote em casa. Então, eu não fazia ideia de como era desafiador, eu não lembrava mais. E quando a gente tem um cachorro, a gente pensa que todos os erros que a gente cometeu na criação de um, a gente vai acertar no outro, né? Então, quando o Noah veio, eu contratei um adestrador para ele, porque eu falei, não vou dar conta, eu não consegui ensinar muitas coisas para o Mimo, então vai ter que ter um adestrador. Eu quero ensinar ele a ser mais independente, que o Mimo sempre foi muito apegado comigo e tudo mais. E, enfim, a rotina, né, de ensinar tudo isso para ele, começou já a virar minha cabeça, virar minha vida de ponta cabeça, assim. E aí, eu comecei a cuidar do Noah, então já eram 3 pets aqui. Quando foi em dezembro, a gente chamou o pessoal da 2Clicks, que é uma empresa de fotografia para pets, né? A gente chamou eles para fazer o ensaio de Natal dos meninos aqui em casa, o ensaio fotográfico deles. E aí eles vieram e eles perguntaram, você já pensou em ter um cão-guia? E eu falei, não, já tô inscrita no Instituto Magnus, já tô há 2 anos inscrita e tal. Aí eles, a gente conhece o Instituto, a gente conhece uma pessoa que trabalha lá e tudo mais. E eu acredito que houve ali uma intercessão, um dedo de Deus mesmo ali, eu não sei, mas Deus sabe de todas as coisas. E eu sei que depois disso, depois do ensaio dos meninos, o pessoal começou a entrar em contato comigo. Durante a pandemia mesmo, algumas vezes eu liguei, algumas vezes eles me ligaram para perguntar se eu tinha interesse ainda no cão-guia. Eu falei que sim, falei que minha rotina tinha mudado bastante por conta da pandemia, mas que eu tinha interesse sim, né? E eles sempre falavam, olha, você tá aqui, a gente tem você tá aprovada, a gente só precisa encontrar um cachorro dentro do seu perfil, tudo bem? E aí quando foi em dezembro mesmo, eles me ligaram querendo agendar uma visita, dessa vez com um cachorro, para eu conhecer. E aí foi dia 6 de janeiro de 2022 que o Hug veio aqui em casa, né? Foi um presente, assim. Algumas situações na minha vida, 2 situações, eu nunca enxerguei, mas eu acredito que enxergar seja mais ou menos assim. A primeira delas foi quando eu experimentei a Orcam, aquele óculos que tem a câmera integrada ali. Eu acho que enxergar deve ser mais ou menos assim. E a outra foi quando, pela primeira vez, eu me deixei ser conduzida por um cão-guia. Ele me guiar. Foi incrível, foi algo que eu fiquei tão emocionada que eu comecei a chorar, assim, na rua. Minha filha falou que eu parecia uma criança, assim, porque eu fiquei muito emocionada, foi muito lindo, sabe? E aí ele falou pra mim, né, que eu precisava melhorar a minha orientação e mobilidade, porque realmente, né, quase 2 anos de pandemia, eu tava totalmente destreinada, como eu disse pra vocês. Eu teria que fazer uma reciclagem mesmo, pra quando tivessem um cachorro para mim. Foi assim que ele disse para mim, né? Quando eles tivessem um cachorro para mim, que eu tivesse pronta, né? Que eu tivesse mais assim treinada com a bengala para poder ir para os treinamentos com o cão-guia. Tudo bem. Aí eles enviaram um professor de orientação e mobilidade aqui em casa, que foi incrível, que me abriu os horizontes, que fez essa reciclagem em mim. E ele falou, olha, treina umas rotas aqui para você ficar boa, e eu achei que realmente era bom, porque mesmo que não fosse para ter o cão-guia, eu precisava voltar, né? Eu precisava voltar a andar de bengala, porque as coisas estavam voltando, enfim, eu precisava estar bem de novo, né? Então eu comecei a treinar bastante as rotas que eles tinham me pedido, e aí passaram-se 2 semanas, no dia 20, eles vieram de novo para ver como é que eu tava indo com a bengala, e aí ele falou para mim que agora tinha sido um treino justo, que eu tinha aprendido, assim, tava tudo aqui, né, só precisava reciclar, e que eu tinha conseguido isso, e que eu continuasse treinando, porque eles tinham um cachorro para mim. Quando eu me despedi do Hug no dia que ele veio aqui,
Eu fiquei muito emocionada, como eu disse pra vocês, e eu disse pra ele, eu espero que você encontre uma pessoa bem legal pra você guiar. E aí ele falou pra mim, você sabe qual o cachorro que a gente tem pra você? Aí eu falei, qual? Aí eles falaram, é o Hug. E eu fiquei muito emocionada. Confesso pra vocês que não caiu a ficha de pronto. Eu tenho muita dificuldade de acreditar que as coisas são pra mim, de que era pra mim mesmo essa coisa boa toda. Eu confesso pra vocês, eu tive essa dificuldade sim, tá? Embora, né, depois veio os documentos, o contrato que a gente assina, tudo dizendo que era pra ir lá treinar e voltar com o cão-guia, na minha cabeça eu não conseguia entender dessa forma. Na minha cabeça eu sentia que era assim, eu vou lá, mas se eles acharem que eu não tô pronta, eu não vou voltar com ele, né? Eu pensava assim, apesar de estar escrito lá que era pra ir pra poder pegar o cão-guia. Eles foram muito claros. Eu é que demora pra cair a ficha mesmo, a pessoa aqui que é lenta, sabe? Nesse momento, o Noah está tentando acordar o Hug. Enfim. Aí eu preparei toda a documentação, mandei tudo e fui pro treinamento, né, gente? Ainda sem ter essa noção de que, meu Deus, eu vou voltar pra casa com um cão-guia, né? Eu ainda não tinha essa noção não, gente. Era muito bom pra ser verdade. Eu enfrentei, assim, alguns desafios meus, né? E eu falo que o Hug é sinal de Deus pra mim. Eu sou muito apegada, né? Ele nem tinha vindo pra mim, mas eu já, não, eu vim aqui, a partir do momento que eu entendi que eu ia voltar com ele, eu vou voltar com ele, né? O pessoal aqui em casa não tava, assim, ciente, porque eu também não, talvez não tenha sido muito clara com eles, porque eu também não tava acreditando que já era pra mim, sabe? Que eu ia voltar com eles, que eu ia voltar com o Hug pra casa. E aí, bom, essa foi a primeira coisa. E aí nós começamos os treinos são desafiadores, né? Uma série de coisas que a gente não conhece, né? Eu tô acostumada a cuidar dos meninos aqui, mas essa coisa eu acho que eu tava muito acostumada com a questão do cão, não com a questão do guia, vamos dizer assim, né? Essa parte mais de aprendizado, de treinos lá diários, que era algo que eu não sabia como que era, né? Não tinha a menor noção de como era, né? As técnicas todas que a gente aprende lá e tudo mais. Mas uma outra coisa que foi desafiadora pra mim, aí já quase voltando pra casa, é que o Mimo, meu poodle, ele veio por um motivo muito específico pra minha vida. Eu tive um outro poodle que chamava Mimo, e quando eu engravidei, o pessoal falava que não podia ficar muito perto, então eu me afastei muito dele. E esse outro poodle era muito apegado comigo. E aí na época eu me afastei dele, ele acabou ficando doente. Quando minha filha tinha 2 anos, ele teve câncer e teve que ser sacrificado. Eu prometi pra mim mesma que eu teria um outro poodle, que eu daria o mesmo nome e que eu faria diferente. Então, em 2014, o Mimo veio pra minha vida. E uma das coisas que o Mimo mais gosta de fazer é brincar de bolinha. E apesar de ser algo muito simples, assim, quando uma das colegas perguntou sobre a brincadeira de bolinha, que foi falado que não é bom pro cão-guia esse tipo de brincadeira, porque ele pode se distrair, porque a bolinha é um brinquedo em movimento, porque ele pode se distrair tanto na rua e deixar de guiar corretamente, quanto ele pode depois, né, ver um pássaro ou alguma coisa se movimentando e achar que é um brinquedo. Pra mim foi um balde de água fria, porque eu tinha comprado aquele lançador de bolinha automático pro Mimo, e eu pensei, como é que vai ser isso agora? Né? Como que eu não posso fazer o Mimo sofrer como eu fiz o outro sofrer, né? O outro foi por conta da minha filha, o Hug eu não posso, e eu fiquei em parafuso, gente. Pensa, foi uma coisa simples, mas eu fiquei em parafuso. Mas Deus, ele é bom o tempo todo, ele faz tudo com muita perfeição, né? Eu fiquei muito desesperada antes de estar aqui, de saber como as coisas seriam. Eu vim pra casa e o Mimo, claro, veio com a bolinha, e o Hug, eles passam por um período de socialização e tudo mais, e ele não mostrou interesse nenhum. Ele veio jogando a bolinha pro Mimo e ele nem olha, ele nem se manifesta. O Hug gosta de brincar com brinquedos de roer, com brinquedos de pelúcia, que não dá para deixar muito tempo, porque ele acaba estraçalhando, né, por conta da força dos dentes dele. E ele gosta de cabo de guerra, que ele brinca muito com o Noah. É muito engraçado, né, que é o maior e o menor brincando de cabo de guerra, e às vezes o Noah ganha. Mas enfim. Então a bolinha é algo que não o atrai, né? E aí a gente voltou para casa. Tem sido desafiador sim, porque ele tem a rotina dele, mas nisso eu vejo um sinal de Deus.
A questão da rotina, de ter um tempo para cada coisa. Ele tem os momentos para as coisas dele e me ensina que eu tenho que ter os meus momentos para as minhas coisas, os meus momentos com Deus, né? A questão aqui com os meninos, né? Claro que a logística é muito doida aqui, né? A gente acorda super cedo, vai até muito tarde, porque depois que eles dormem eu vou fazer minhas coisas, eu continuo produzindo minhas coisas aqui em casa mesmo, sem sair, né, para eventos, mas eu tô compondo, eu tô produzindo. Tenho meu trabalho formal, né, com a estenotipia das 9 às 5. Tem a casa, tem minha filha, e enfim, são várias coisas. Então tá puxado, mas eu acredito que tudo vai se ajustando. E tem sido maravilhoso, né, a nossa parceria, nos nossos treinos que a gente faz, na caminhada que a gente faz todos os dias, a amizade que vem crescendo. Eu brinco, né, que as bengalas não respiram e é maravilhoso ter um serzinho enorme aqui respirando do meu lado. Enfim, tem a questão de como a gente passa a ser visto. Eu me sinto muito mais empoderada com o Hug, porque quando você tá com a bengala, as pessoas olham para você e muitas vezes olham com uma certa piedade, ou olham fugindo da bengala porque acham que você vai acertar nelas e às vezes acaba acontecendo mesmo. E olha assim, ai, nossa, coitado, não tem ninguém para acompanhar, não sei o quê. Isso foi até uma amiga minha que falou. Agora elas olham para você diferente, elas olham, uau, ela tem um cão-guia, ela tem um cachorro, né? Claro que eu brinco, né, que ele que é o artista, ele que brilha, né? Eu que sou artista, mas quem brilha é ele. Enfim, mas as pessoas se aproximam mais, né? Então as pessoas não fogem por conta da bengala, elas se aproximam por conta do cão-guia. Então elas vêm perguntar, então às vezes as pessoas têm curiosidades e que talvez não tivessem coragem de se aproximar antes de mim. Hoje elas chegam para perguntar do cachorro, mas aí acabam se aproximando de mim também, né? Então ele faz esse elo e ajuda as pessoas a se aproximarem mais de mim. Enfim, eu me sinto mais empoderada. A bengala, eu sempre digo, né? A bengala a gente bate com ela nos obstáculos. O Hug, ele me desvia dos obstáculos. Então eu ando assim muito mais segura. Enfim, tem sido maravilhoso. Tem seus desafios, tem as coisas dele, a rotina dele toda que a gente cumpre aqui, mas o saldo é muito mais positivo. Então essa é a minha experiência, essa tem sido a nossa vivência, ele é incrível. Vamos ver se ele levanta, que ele tá bem pleno aqui, né? Hug, junto, Hug. Ai, tá com sono, gente, não vai levantar. Mas é isso, gente, então queria contar pra vocês minha experiência com o Hug, minha experiência com o meu cão-guia, coisa linda. Com os meninos aqui, eles têm se adaptado bem, o Mimo é o mais ciumento, né, mas porque ele é muito apegado comigo, mas eu tenho tentado aqui, à medida do possível, dar atenção para todos, né, e tem dado certo, eu fico um pouco cansada, mas tem dado certo, e espero que vocês tenham gostado, e que vocês sigam a gente, e que vocês entendam que se Deus está demorando a cumprir alguma coisa na vida de vocês, Ele está caprichando, porque comigo Ele caprichou. O Hug é incrível, muito obediente, muito carinhoso, muito perfeito. Os meninos são muito latidores aqui, né? E ele não late, ele fica aqui pertinho de mim, ele... Ai, gente, é tudo de bom, né? Eu falo que aquela música, né? Você é um negão de tirar o chapéu. É muito pra ele, né? Tudo é meu ébano, é tudo de bom. Eita, o Hug é esse. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Se inscreva no canal, dê seu like, tá bom? Tamo junto!